Meroe, ou Meroé, é uma antiga cidade na margem leste do rio Nilo, na Núbia, a região do Vale do Rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito, pelo Sudão, a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Khartoum, que foi a cidade do Reino de Cush, que foi a capital do Reino de Cush, entre o século 7 a.C. e o século 4 da nossa era. Durante essa fase, os núbios inventaram uma escrita própria, chamada pelos estudiosos de escrita mercado. Então, Meroe é uma antiga cidade na margem leste do rio Nilo. É uma cidade na Núbia, a região do Vale do Rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito, pelo Sudão, a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Khartoum, que foi a capital do Reino de Cush, entre o século 7 a.C. e o século 4 da nossa era. Durante essa fase, os núbios inventaram uma escrita própria, chamada pelos estudiosos de escrita mercado. Então, Meroe é uma antiga cidade na margem leste do rio Nilo, na Núbia. Então, Meroe fica na Núbia. É uma antiga cidade da Núbia, região do Vale do Rio Nilo. Então, exemplos de pirâmides de faraós núbios em Meroe, Sudão. No local onde se encontrava a cidade, existem mais de 100 pirâmides em 3 grupos, e é um dos lugares arqueológicos desta região inscritos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Em 2003, na lista do Patrimônio Mundial, há estudos que dizem que o reino de Meroe, o Meroé, era governado por rainhas que recebiam o nome e título de Candace, em que o poder seria passado aos descendentes pela via feminina. Esse mito foi associado por alguns estudiosos como a lenda da rainha de Sabá. Diodoro Sículo relata o costume dos reis da Etiópia, identificados no livro Terceiro, a cidade de Meroe, de reinarem até receberem ordens dos sacerdotes. Eles reinaram até receberem ordens dos sacerdotes, indicando que eles devem morrer. Este costume perdurou até o reinado de Ergamenes, contemporâneo de Ptolomeu II, um rei com educação grega e estudioso de filosofia, que é o Ergamenes. Desprezou o comando dos deuses, enviou seus soldados ao templo dourado dos etíopes e passou os sacerdotes ao fio da espada, abolindo este costume. Então, Ergamenes foi quem deu fim ao costume em que os reis da Etiópia recebiam ordens dos sacerdotes para pôr fim às suas vidas. Então, Ergamenes, ele desprezou esse comando dos
sacerdotes. O nome do rei da Etiópia, que pôs fim, o rei da cidade de Meroé, que pôs fim ao comando dos sacerdotes, foi Ergamenes. Então, o rei da Etiópia, da cidade de Meroé, chamado Ergamenes, deu fim às ordens dos sacerdotes, que queriam que os reis etíopes fossem fim à própria vida.